Conexão Unicinos. Apoio Bonjour. We give you fashion to be yourself. Olá, hoje é segunda-feira, 22 de julho. E você acompanha a Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. Você sabe qual a situação do seu município quando o assunto é mobilidade urbana? A partir de hoje, você confere uma série especial de entrevistas com representantes de 5 cidades aqui da região que vão falar sobre as principais dificuldades enfrentadas e quais ações previstas para melhorias nessa área. No estúdio tem também um bate-papo sobre a Jornada Mundial da Juventude, que movimenta o Rio de Janeiro a partir dessa segunda-feira. E você fica ainda por dentro dos detalhes da previsão do tempo para esse início de semana que começou gelada em todo o estado. Eu sou Rodrigo de Oliveira, jornalista da Unicinos FM. Eu sou Vanessa Iores, jornalista da TV Unicinos. Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. O Conexão dá início hoje a uma série especial de entrevistas com representantes de 5 cidades aqui da região para falar sobre mobilidade urbana, tema que pautou as manifestações em todo o país. E nós começamos falando sobre o município de São Leopoldo. Mas antes da entrevista aqui no estúdio, vamos conhecer um pouco mais sobre a cidade considerada berço da colonização alemã no Brasil, que essa semana comemora 189 anos de fundação. Acompanhe a narração de Camila Capelão. Com a chegada dos primeiros imigrantes alemães, São Leopoldo foi fundada em 25 de julho de 1824. A cidade, localizada no Vale dos Sinos, a cerca de 30 quilômetros de Porto Alegre, conta com mais de 215 mil habitantes. Dividido em 24 bairros, tem a feitoria como o bairro com maior número de habitantes. Tem uma área de 102 quilômetros quadrados e um PIB de aproximadamente 4 milhões de reais. Há 43 anos, o município abriga o maior campus da Universidade do Vale dos Sinos, a Unicinos, que hoje conta com 28 mil alunos. E para falar sobre os desafios, os planos e também sobre a situação atual de São Leopoldo, quando o assunto é mobilidade urbana, nós recebemos aqui no estúdio Luiz Vanderlei de Souza, diretor municipal de mobilidade urbana. Olá, seja bem-vindo. Olá, boa tarde a todos. Tudo bem, seja bem-vindo. Bom, a gente falou na reportagem ali em 215 mil habitantes, mas já chega a 220 mil habitantes que tem a cidade de São Leopoldo. Eu gostaria que o senhor começasse falando então sobre os investimentos que têm sido feitos então aqui na cidade. Inicialmente, seria interessante a gente deixar bem claro essa concepção de mobilidade urbana. Antigamente, as cidades projetavam e trabalhavam isoladamente as questões de trânsito e transporte. Mas com o adensamento da população urbana em nível mundial, se chegou a esse conceito de mobilidade urbana, que hoje é essa visão sistêmica da movimentação de bens e pessoas dentro do espaço urbano. Então, tudo passa a ser integrado e as soluções têm que ser buscadas de uma maneira mais coordenada e integrada de igual forma. Dentro de São Leopoldo, a gente está trabalhando com um conceito atualizado de mobilidade urbana, ou seja, trânsito não é mais só a movimentação de carros, ele é a movimentação de pessoas através dos modos distintos, os modos não motorizados, os motorizados coletivos e os motorizados individuais. Então a gente quer construir uma concepção de cidade global, que entenda as dificuldades de cada modo especificamente e busque soluções para cada modo especificamente, de maneira a construir uma cidade qualificada para todos, uma circulação plena, sem maiores dificuldades, e de maneira justa e igualitária. Ou seja, um buraco na rua para o carro, para a nossa administração, ele é tão ruim, tão complicador, quanto um buraco numa calçada, por exemplo. É legal fazer essa conscientização, né, Vanessa? Mas é importante também saber os investimentos então, que a cidade está trazendo para essa pasta. Inicialmente, a gente está levantando todas as dificuldades que a gente tem em termos de planejamento, ou seja, quais são as ruas não sinalizadas, quais são as dificuldades que nós temos em implantar placas de sinalização, quais são as dificuldades que nós temos em sinalização vertical e horizontal, pintura de faixas. Então, esse é o momento inicial que a gente faz todo esse levantamento de demandas. Levantadas as demandas, a gente vai organizar as ações para que a gente consiga fazer, com uma menor quantidade de dinheiro e num tempo mais curto, a maior quantidade de coisas possíveis. Eu não tenho como adiantar nenhuma ação específica, a não ser um esforço concentrado que a gente está fazendo em áreas escolares. Foram feitas implantações de alguns quebra-molas e reforço de sinalização em áreas escolares que nós consideramos críticas e que são prioridades. E que áreas seriam essas? Áreas em toda a cidade, em áreas mais periféricas? Em toda a cidade. Nós temos, por exemplo, intervenções feitas ali na Mauá, próximo à Escola Maria Dila.
Temos intervenções feitas já ali no bairro, na região da São Borja, Avenida Paulo Ebel, Avenida Industriários, e existe um cronograma que vai sendo desenvolvido em termos de prioridades, que é a sinalização escolar. Posteriormente, as intervenções de maior vulto, que demandam maior dinheiro e maior tempo, a gente precisa fazer de uma forma mais planejada e organizada para, como eu disse, fazer mais com menos dinheiro e com menos tempo. Essa primeira rodada de perguntas, então, para as pessoas, né, para os munícipes de São Leopoldo, quais são as maiores demandas que eles têm para vocês? Para São Leopoldo, as maiores demandas que nós temos registradas ali através de protocolo e através de manifestações na ouvidoria do município e em contato com a comunidade é a questão da segurança viária. Nós temos reclamações constantes de alta velocidade de veículos, de manobras imprudentes, de retornos proibidos, estacionamento em cima de calçadas. Então, a gente está trabalhando isso juntamente com a Guarda Municipal, que exerce o papel de autoridade de trânsito, enquanto nós ali na mobilidade somos os gestores, para que seja feito esse trabalho ostensivo de fiscalização para diminuir a ocorrência de acidentes de trânsito, de manobras imprudentes e de infrações de trânsito. E, paralelamente, a gente trabalha com o desenvolvimento de um plano municipal de segurança viária. A gente quer atacar esses problemas de segurança viária, que é a principal demanda, através de educação para o trânsito, engenharia de segurança viária e fiscalização. Esses são os 3 E's que são tratados universalmente como os fatores que propiciam uma mobilidade urbana segura e qualificada numa cidade. Bom, a gente sabe que a Transurb ampliou as estações, né? Tem a Rio dos Sinos, a Santo Afonso, que faz divisa aí com Novo Hamburgo. Que tipo de impacto isso gerou para a cidade? Isso, inicialmente, ele gera um impacto de forma a diminuir a circulação de veículos pelo município. Uma vez que você aumenta os pontos de conexão para a circulação metropolitana, você diminui a necessidade, por exemplo, de um morador lá da feitoria ter que se deslocar até a estação Unicinos ou até a estação São Leopoldo. Ele tem mais uma opção, que seria a estação Rio dos Sinos adiante, e isso diminui a circulação de veículos pelo município, esses veículos que se destinam às estações Transurb. No transporte coletivo, a gente pode diminuir a circulação dos veículos também, organizando o trânsito da cidade, diminuindo o tempo de viagem para os usuários, e com isso a gente consegue dar uma maior tranquilidade em zonas conturbadas, que são as proximidades de estação. Tá certo. Bom, o Conexão faz agora um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua com essa conversa aqui no estúdio. Isso aí, participe com a gente pelo facebook.com/tvunicinos ou pelo facebook.com/unicinosfm. Não saia daí, nós já voltamos.